Então, o tema de hoje, a alma e o mundo, ele vai transitar um pouco por isso também. Primeiro a pensarmos no significado da alma e no significado do mundo. Olha que interessante quando paramos para analisar a alma e o mundo. Podemos pensar, a alma é uma coisa, o mundo é outra, ou a alma e o mundo necessitam estar juntos, por isso é a alma mais o mundo. O que é alma, pessoal? O que é alma? Vamos começar pensando. Hoje vai ser uma live bem leve assim, né? A gente entrando nesse clima. A alma nada mais é do que o espírito encarnado, não é isso? O espírito que não tem um corpo, que não está ligado a um corpo material, ele é apenas espírito. Quando ele está ligado ao corpo, ele então vai ser alma. Por isso que nós trouxemos a alma e o mundo. Porque se nós somos espíritos encarnados, nós estamos na matéria, logo no mundo, não é? Então, o que nós vamos pensar aqui para iniciarmos a nossa reflexão? O primeiro ponto a pensar é no dia de amanhã, no nosso futuro, o que nos espera nessa caminhada evolutiva. Temos que lembrar que fomos nós criados por Deus, desde o processo da criação, vamos voltar lá, enquanto ainda nem estagiávamos como espíritos que somos, ainda em reinos animais, minerais, vegetais, até chegarmos propriamente dito onde nós estamos. Então nós temos que voltar e compreender que fomos criados justamente para um propósito. Porque Deus não nos criaria se não tivesse um propósito, não é verdade? Pensemos, por que será que Deus teria nos criado se não tivesse um objetivo maior? Então, a noite de hoje vai nos convidar a refletir e pensar a maneira como temos conduzido a nossa alma no mundo. Porque Deus nos cria justamente para que nós possamos avançar, progredir através do trabalho. Ele nos dá umas leis naturais, ele nos coloca algumas leis divinas para nos auxiliar nesse trajeto. Como será que eu vou ter que caminhar no mundo? Por qual visão? E aí nós somos convidados a lembrar, e eu tenho dito muito isso, que nós precisamos lembrar a todo amanhecer, toda vez que o sol surge mais uma vez para nós, em que somos nós espíritos. E nesse primeiro instante nós vamos falar algumas coisas que nós já estamos cansados de ouvir. Somos espíritos vivendo experiências materiais. Nós já não ouvimos isso? Que somos de essência espiritual, vivendo experiências na carne? Nós já ouvimos falar que a Terra é um mundo de provas e expiação, que aqui é a nossa escola, então nós estamos aqui para aprender, que nós vamos passando por diversas situações. Nós já não ouvimos falar isso, já estamos cansados de ouvir isso na doutrina, mas nós parece que nós ainda não temos acordado justamente para isso. Se realmente nós acreditamos, se nós trazemos essa certeza da imortalidade do espírito, precisamos nós caminhar nesse mundo, na Terra, encarnados no meio em que nós estamos, porque ninguém erra de endereço. Também já não ouvimos falar isso? Cada um está no lugar que precisa estar. Cada um está vivendo a experiência que precisa viver e que cada um está sentindo aquilo que lhe é necessário para progredir. Já ouvimos isso também? Então parece que nós já sabemos tudo, não é? Nós já sabemos o bem proceder, nós já sabemos a nossa essência, já sabemos a nossa condição, o porquê é que nós passamos por diversas situações desagradáveis, e nós também sabemos que nós temos o propósito de evoluir, justamente porque o espírito é imortal. Embora nós desencarnemos, ou embora nós pensemos, vamos morrer, o corpo fica
e o espírito continua. Então, é uma viagem desde a criação sem fim. Tudo bem? Então, nós somos espíritos e é importante nós trazermos essa concepção para a noite de hoje. Necessidades espirituais. E aí nós vamos trazer uma citação de Mateus, onde Jesus vai dizer justamente o que aproveitaria o homem, o que nós aproveitaríamos, ou o que nós ganharíamos, né? Se nós ganhássemos no mundo, mas perdêssemos a nossa alma. Parece até pesado demais. O que ganharia o homem ganhar no mundo e perder a alma? Parece até que nós estamos apostando a nossa alma. Será que é possível? Como nós temos lidado com as situações espirituais? Quando Jesus nos coloca esse pensamento, essa fala através do Evangelho de Marcos, ele nos coloca a pensar realmente se estamos valorizando as oportunidades que nós vamos tendo todos os dias. Se nós temos feito trocas no dia a dia, porque é isso que nós fazemos, é isso que nós estagiamos, as trocas no mundo, e vamos negociando a nossa alma. Porque se nós viemos, então, aqui começa a fazer um pouquinho mais de sentido a questão espiritual, o que somos como espírito. Se nós viemos para cumprir com um propósito, para aprendermos, para evoluirmos, e nós não colocamos isso como sendo o nosso alvo, se nós não colocamos como objetivo o progresso, nós estamos negociando a nossa alma. Nós estamos negociando a nossa viagem espiritual. Eu tinha que vir explorar as minhas necessidades, eu tinha que vir aprimorar as minhas deficiências, eu tinha que me relacionar para melhorar o trato com as pessoas, e eu tenho caminhado na contramão. Eu tenho fugido das lutas mundanas, eu tenho fugido dos compromissos espirituais, eu tenho vendido o propósito ou os objetivos da alma para as coisas do mundo. É pesado? É pesado. Mas é uma realidade, não é, gente? Se nós pensarmos, é uma reflexão muito profunda que Jesus nos convida a fazer, a olharmos aos nossos compromissos. Se de fato temos ganhado no mundo ou temos ganhado em questões espirituais. Porque temos que lembrar que a maneira como nós vamos nos relacionando, a maneira como nós nos portamos, vai acrescentando ou não algo de bom ao nosso espírito. Tudo aquilo que nós aprendemos através das diversas encarnações, tudo bem que nós já encarnamos diversas vezes, tudo bem que o universo tem progredido, tem avançado, tem mostrado grandes avanços, até a própria ciência tem dado saltos, a tecnologia. Então quer dizer que nós não começamos, toda vez que nós nascemos, nós vamos começar a inteligência do zero. Todas as experiências, todos os conhecimentos que nós passamos em outras oportunidades, em outras encarnações, nós vamos trazendo fixado justamente no nosso perispírito. E é por isso que nós vamos tendo lances, relances, lembranças, instintos que vão nos guiando justamente a aprendizados que nós já tivemos no passado. Se assim o é, quando nós chegamos a essa viagem terrestre, quando somos convidados a reencarnar, nós temos que entender que nós estamos em missão. Seja a missão que nós imaginamos como sendo algo grandioso, ou seja a missão do nosso espírito. A missão individual de cada um de nós. É como se estivéssemos pensando: um foguete sobe à Lua e o astronauta, na estação espacial, todos os dias se coloca a explorar a Lua.
se coloca a explorar outros planetas. E nós estamos nessa condição. Todos os dias acordamos como se estivéssemos deixando essa estação espacial para trabalharmos, para buscarmos conhecer o local, aprimorar o nosso conhecimento, ampliar a nossa visão de mundo, mas não para deixarmos lá, para trazer conosco. O astronauta, por diversas vezes, ele vai visitar então o plano espiritual, a própria Lua ou as questões do espaço, mas ele retorna. E é esse o convite também da reflexão, que nós estamos em um processo transitório. Nós estamos vivendo transitoriamente. Aqui não é eterno. Jesus não nos disse: meu reino não é desse mundo. E o nosso também não é. Estamos esperando desencarnarmos para retornar às questões espirituais, ao mundo espiritual, aos diversos mundos habitados. Não é isso que nós encontramos na codificação? Então quer dizer que a todo amanhecer, a toda manhã, somos nós chamados aos nossos trabalhos na carne. Não podemos conduzir a nossa alma sem lembrarmos ou sem compreendermos o porquê é que nós estamos aqui. Como nós estamos lidando com as coisas do mundo. Como nós estamos lidando com as conquistas do mundo. Ou as conquistas do espírito. Lembrando que o que está no mundo é transitório, é passageiro. E aquilo que é conquista do espírito é uma conquista eterna. Somos chamados a pensar se de fato não temos beirado a loucura pelo peso que temos dado para as coisas materiais, para as coisas do mundo, e o desleixo que temos com as coisas espirituais. Se nós vamos poder levar alguma coisa daqui, que possamos explorar isso, porque temos construído palácios materiais e nós nada levaremos. Então temos tido uma visão invertida do propósito pelo qual nós vamos encarnando, reencarnando e sendo convidados a viver, não é? Então nós que estamos aqui em tratamento, em vibração, é preciso lembrarmos e nos conectarmos com as questões espirituais, a nossa relação justamente com o plano espiritual. Porque se tudo é energia, se estamos nós conectados com tudo, o que é que temos atraído? O que é que temos buscado? O que é que tem nos movimentado? Quais são as influências que eu tenho procurado trazer para o meu campo íntimo? Energias densas, pesadas, desejos condensados, ou consigo já trazer a sutileza do pensamento espiritual? Porque fato é que nessa viagem transitória, momentânea, passageira, uma hora ou outra seremos nós convidados a desencarnar, a deixar a carne. E quantas pessoas são que deixam de fato a Terra em processos angustiosos, de tormentos mentais, pela frustração de tudo aquilo que vinha tentando construir, e ao chegar no plano espiritual, compreender que aquilo não valia nada. Pensemos nesse processo de desencarne, quando olhamos lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, todos aqueles casos trazidos para nós. Quantas frustrações, quantas desilusões os espíritos trazem depois do além-túmulo, depois da morte, depois de passar pela experimentação da carne, porque valorizavam algo que agora não mais lhe pertence, que não mais trouxe, nada mais agregou às questões espirituais. Que aquilo que por ora conseguiram construir de bens materiais que amontoaram justamente na terra,
ao estender as mãos, não mais pegam, passando por processos obsessivos, ainda embora desencarnados. Porque aquilo que antes era o centro da atenção, aquilo que antes era o alvo, a necessidade da conquista, deixa de ser valioso. Não porque ele já se libertou, mas porque não mais o pertence, não mais consegue ter o contato. Passa a ser passado, passa a ser um mausoléu diante das conquistas tão necessárias do espírito. Algo passado, que virou cinzas, que virou pó, que mesmo lamentando nós, mesmo tentando o contato, não mais lhe pertence. Porque o que é matéria fica, o que é carne fica, o que é ouro fica. E o que é sentimento nós levamos. Se nós não temos olhado e compreendido para aquilo que temos construído no nosso íntimo, talvez seja momento de despertarmos para a importância do caminhar da alma diante do mundo. Porque muitas das vezes essas pessoas que desencarnam, nós não, né? Porque estamos vivos ainda, não é verdade? Mas aqueles que morrem, talvez trarão a lembrança do que foram, de quem foram, do nome que tiveram enquanto encarnados. Mas isso não vai lhe servir de nada, a não ser o arrependimento tardio pelas coisas que poderia ter realizado, pelo nome, pela posição, pelo status que traziam. E nós, o que somos diante da sociedade? Que posição temos nós estagiado? Porque não podemos pensar que somos simples pessoas sem importância no mundo. Para os filhos, os pais são valiosos, os avós. Para os pais, os filhos. Não podemos ainda lançar para os amigos, para os irmãos, porque ainda não compreendemos, não expandimos esse amor. Mas todos nós estamos nessa interdependência. Um ligado ao outro, um conectado ao outro. Então, se por vezes nos preocupamos tanto com o que somos e esquecemos que nessa constância da vida estamos aprendendo um com o outro, temos deixado passar as oportunidades que o mundo tem oferecido para que as almas que neles se encontram possam se enriquecer dos verdadeiros tesouros. Tesouros que não virarão pó, que não virarão cinzas, que não nos trará o arrependimento. Pois não há caso verdadeiro, legítimo, em que nós vamos escutar um espírito dizer: me arrependo por ter amado tanto. Porque o amor liberta. O amor é a essência divina, a essência de Deus. É estimularmos aquilo que de melhor nós temos. Ou quantos são aqueles que ao desencarnar vão ficar analisando o campo de trabalho, das lutas que teve e se vangloriando do que fez, do que construiu, do trabalho em que fez parte. Mas se nós espremermos, no coração não tem trazido nada. Aquele campo das lutas transitórias que ele tanto almeja sumiu. Poeira da desilusão. Porque nos iludimos pelas paixões da carne, nos iludimos por aquilo que o mundo nos oferece. Sensações momentâneas, que colocada ao longo do tempo, perceberemos o seu valor irrisório. Porque os sonhos que nós colocamos como sendo legítimos diante da visão estreita que ainda temos, se tornarão sonhos mortos depois que nós deixarmos justamente o corpo. O que adianta sonharmos em tantas coisas do mundo, se tudo ficará? Não só o corpo irá morrer, os sonhos, os desejos, se materiais, ficarão juntos, no túmulo, junto com o corpo. Porque não mais conseguiremos realizar aquilo que pensamos, idealizamos e sonhamos. Porque ao invés de pensarmos em sonhos que nos levam justamente ao convívio, à melhora, ao estímulo, ao instinto do bem,
em alimentarmos ou retroalimentarmos os sentimentos, nos conectando junto ao outro, temos preferido por sonhar uma vida solitária com os nossos, ignorando todos aqueles que conosco estão no caminhar. Quantos e quantos, daqueles que já desencarnaram, não nós, quantos passaram pelo mundo em cargos importantes da sociedade, em que tiveram a oportunidade de fazer a diferença, em cargos públicos, dentro da política, e aí não precisa nem pensar naqueles que já desencarnaram. Pensemos nos outros hoje, aqueles que estão em cargos importantes da sociedade, aqueles que estão justamente ocupando posições importantes diante do progresso do mundo, seja lá na cidade, seja lá no bairro, seja no estado, seja no país. Aqueles que trazem o cargo da política, aqueles que trazem a fortuna como sendo a ferramenta de trabalho, porque aquilo que Deus nos dá, aquilo que chega aos nossos olhares, aos nossos corações, é justamente ali que nós temos que servir de ferramenta. É a enxada do nosso terreno. É justamente aí que vamos estimular o terreno a plantarmos, a produzirmos, preparando o solo. Quantos não são aqueles que na própria ciência, na área médica, poderia exercer o seu papel de ajuda? Está ganhando, é um trabalho legítimo, mas está fazendo o bem. E escolhe transitar por lados contrários. Na própria religião, na própria fé, na própria crença, quantos não vendem a fé? Quantos não imaginam trazer a fé? E diante do primeiro movimento, da primeira onda, da primeira balançada, vamos perceber que estamos na contramão daquilo que Jesus tem nos convidado a viver. Posições que nos trazem poder, poder de modificar aqueles que estão no nosso caminho, modificar nós mesmos, os nossos próximos, de transformar uma civilização inteira. Assim como Jesus fez e também nos propôs. Sois deuses e poder fazer o que queres, o que eu faço e muito mais. Mas lembrando da necessidade de fazermos a nossa luz acender no mundo, como alma iluminada que devemos ser. Porque transitamos pela estrada escura e levamos junto o interruptor apagado. Preferimos por manter a luz fora do bocal, escondida, do que de fato clarearmos ou fazermos o papel que nós viemos fazer. Porque somos incapazes de compreender o verdadeiro serviço que somos nós chamados a vivenciar nessa experiência planetária, na Terra, entre os nossos irmãos, entre os nossos amigos, entre os nossos inimigos, porque o papel nosso é abastecermos o coração através daquilo que o semelhante tem a nos oferecer. E às vezes o que ele tem é oferecer o amor, mas às vezes o que ele tem é oferecer a dor. Como eu posso converter? Como eu posso alimentar o bem dentro de mim? Como eu posso me esforçar por vencer o mal que ainda eu trago nos meus olhos? A cegueira espiritual. Porque imaginamos por vezes estar enganando aqueles que estão à nossa frente, tirando proveitos, tirando vantagens, quando tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos é entre nós e Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, nos entrega o outro como ferramenta de melhora e nós achamos que estamos tirando vantagem ou proveito. No fim, seremos nós convidados a mostrar aquilo que temos alimentado, desenvolvido e plantado. Enganamos a nós mesmos. Trazemos a cegueira espiritual.
a cegueira da alma. Porque ao colher, ao olhar aquilo que temos plantado, a colheita tem sido muito dolorosa. Porque o plantio tem sido de egoísmo, o plantio tem sido de orgulho, o plantio tem sido de intemperança, de vaidade, que vai avassalando todo o nosso caminho, devastando a nossa plantação, devastando as nossas oportunidades de crescimento, de luz, de estendermos os braços àqueles que necessitam. E quando nós morrermos, quando nós desencarnarmos, quando nós deixarmos os quadros sociais, deixarmos aqueles que conosco estão, perceberemos que a morte será um pouco dolorosa. Porque ao invés de colhermos a luz bendita, renovadora, temos plantado e replantado o mal. Ao invés de nos renovarmos através das experiências que Deus tem nos colocado como bênçãos, temos preferido repetir os nossos erros, os nossos equívocos, alimentados pela paixão do mundo, estimulados justamente por aquilo que o mundo quer nos impor e nós vamos aceitando. Porque ainda somos fracos pela questão espiritual, não trazemos ainda o espírito fortalecido a superar e suplantar justamente a pressão exterior que o mundo nos coloca. A esquecermos que a potência da alma está em nós, que o nosso pensamento, de fato, é a usina necessária a produzirmos a luz de dentro para fora, e não de aceitarmos de fora a invadir o nosso dentro, o nosso íntimo, aquilo que somos de fato. E ao deixarmos a carne, teremos nós, porque nós já desencarnamos várias vezes. E quando pensamos naquele que já desencarnou e vemos trazendo os exemplos, aqueles somos nós de hoje. Aqueles das más escolhas somos nós de hoje. E a pergunta é se nós temos aprendido, modificado a rota do espírito, ascendido, renovado, ou se temos repetido os equívocos avassaladores da alma. Porque seremos convidados justamente a pensar se diante da morte do corpo, teremos nós ganhado, ganho ou perdido, né? O que nós vamos trazer? Tenho acumulado ganho ou perda? Às vezes vamos colocando tudo dentro de um saco, né? De um saquinho. E aí nós perdemos aquele saco de virtudes. Porque não era nosso. Porque nós não alimentamos, nós não plantamos, não era legítimo. Queremos aproveitar as coisas do mundo e esquecemos de alimentar aquilo que nós necessitamos. Nem só de pão vive o homem. Não foi isso que o Cristo fez? Nos colocou a pensar, porque o pão é justamente aquilo que o mundo tem a oferecer. Deus tem entregue a cada um, em cada coração, tudo aquilo que necessitamos. Tudo aquilo que necessitamos. Inclusive o tratamento necessário. Estamos em noite de tratamento? Se nós não pensarmos que Deus é aquele que nos fornece o que precisamos, a nossa fé já tem sido abalada. A nossa fé não caminha pela razão, não é? O que temos realizado diariamente, né? É isso mesmo, viu, Luciano? O que temos realizado, o que temos plantado diariamente, né? Às vezes estamos plantando uma semente e queremos colher outra, né? Já pensou se nós tivéssemos que nos alimentar daquilo que nós temos plantado? Já pensou se ao invés de Deus nos entregar o contrário do que nós oferecemos, como nós aguentaríamos? Já pensou se tudo que nós fazemos o outro fizesse para nós? Então, o plano espiritual vai falar assim:
Pensando aqui no que a Luciana colocou, né? Olha, a partir de agora, o que você plantar, o que você fizer no dia de ontem, bom ou ruim, nós vamos aplicar no dia seguinte na sua vida. E aí nós vamos pensar no dia de hoje. Tudo que nós fizemos para o outro, nós vamos querer receber amanhã? Pensa bem. O desrespeito, a desunião, a covardia, a injustiça, a falta de educação, a ignorância, ignoramos, né? Toparíamos essa troca? Olha como Deus é bom. Temos oferecido o mal e Ele tem nos dado o bem. Porque Ele confia na necessidade de nós podermos caminhar em terrenos mais serenos, a compreender o que nós trazemos dentro de nós, mas a alimentarmos também as oportunidades que chegam na nossa mão. Porque senão nós vamos deixar o mundo pensando que nós somos vitoriosos, que nós temos vencido, e nós vamos nos colocar a chorar diante das horas perdidas, das horas desperdiçadas que vão correndo no relógio do dia, no relógio do tempo. Quantas coisas poderíamos ter feito? Quantas coisas nós poderíamos deixar algo de lado que não importa tanto e fazer? Quantos abraços nós poderíamos ter feito, realizado hoje? Quanto sorriso, quanta ligação perguntando como está, quanta preocupação com o outro. Porque senão, pessoal, nós vamos achar que nós temos de fato vencido no mundo e vamos sentir um arrependimento muito grande, uma desilusão muito grande invadindo os nossos sentimentos, porque seremos nós chamados a analisar nos altiplanos, sem o peso da matéria, aquilo que nós temos, o que nós realizamos no passado, no plano espiritual. E seremos nós convidados a voltar para arrumar e reajustar. E aí poderíamos pensar, bom, se nós podemos voltar depois, então depois eu faço. Mas nós já temos reencarnado várias vezes. Nós temos empurrado a sujeira para debaixo do tapete várias vezes. Nós temos perdido as oportunidades de enriquecer a nossa alma várias vezes. Porque pouco importa o amanhã, pouco importa o ontem, o que importa é o agora. Nós ficamos programando e projetando, fazendo metas para o futuro, enquanto o importante, de fato, é o hoje, o agora, o presente. Porque o segundo atual já foi. A oportunidade de agora já foi. E de agora também. A cada segundo, a cada passo do relógio, oportunidades benditas de alimentar a nossa alma nós deixamos passar. Por medo de compreendermos o que somos por essência, espíritos em busca da luz, que necessita de alimentar-se não do pão, mas da luz de cada dia, a clarear o caminho, não só nosso, mas daqueles que conosco se encontram, a não mais se corromper pelo mundo, mas se tornar incorruptível por estarmos vinculados ao Pai, por trazermos a fé firme juntamente com a obra. Porque o que fomos no passado pouco importa. Jesus deposita a confiança em nós, nos convida de fato a caminharmos no mundo, a vencermos as coisas do mundo. Porque ele veio fazer o trajeto para no final dizer: de fato teremos dificuldades, mas tenhamos bom ânimo, meus amigos. Eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus nos colocou? Então, o que vale para nós analisarmos o que somos? O que vale analisarmos aquilo que nós representamos para o outro? O que vale pensarmos naquilo que nós temos construído?
O que vale é aquilo que nós somos por fora, de fato. Se por dentro, muitas vezes, somos ainda vasos escuros, trevosos, alimentamos o mal ao invés de aniquilarmos através da luz que nós já temos. Por que é que nós não pensamos justamente em nos conectar a esse reino a fim de ascendermos no outro? Porque pensamos que meu reino não é desse mundo e aqui não nos cabe fazer muita coisa. E se cá estamos é justamente para que nós possamos fazer, para que possamos realizar. Possamos e possamos pensar, meus amigos. Porque finalizando aqui, de fato, quando nós morremos para os valores do mundo, quando nós morremos para as paixões do mundo, é que nós conseguiremos viver verdadeiramente para os valores verdadeiros e eternos da alma.